multidão dos que crerão, era só o coração. Aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ainda esse mesmo livro, o último capítulo, capítulo 28, a partir do verso 23. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e dize-lhe: De ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis, mas não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam seus olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia a todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, nós pedimos a Ti, olhando para Jesus, que realmente o Senhor nos conceda um céu aberto nessa noite, em torno da Tua Palavra. Quanto nós carecemos que o Senhor abra os céus e abra os nossos corações, revelando-nos mais da beleza, da santidade, da glória, da pessoa do Senhor Jesus e dos Teus conselhos eternos. Muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de nos juntarmos debaixo do Teu nome. Pedimos ao Senhor que administre esse tempo de acordo com Tua soberania e graça. Nós entregamos tudo a Ti, confiamos em Ti, esperamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, conforme nós anunciamos, meu encargo para algumas semanas é estudarmos a respeito desse livro, Atos. Sem dúvida nenhuma, esse livro não tem um bom título, Atos dos Apóstolos. Na verdade, esse dos Apóstolos não é componente original do seu título, porque na verdade os atos desse livro não são dos apóstolos e na verdade nem mesmo do Espírito Santo. Quando esse livro abre, conforme nós lemos, os primeiros 3 versículos, há uma expressão aqui muito interessante para nos ajudar a entender qual o foco desse livro que então iremos gastar algumas semanas em torno dele. O versículo 1 diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Talvez esse Teófilo tenha sido um nobre
Era muito comum que os escritores dedicassem suas obras a pessoas de uma classe social onde tivessem uma certa projeção. Senão, esse nome simplesmente significa alguém que ama a Deus, Teófilo. Quando Lucas diz escrevi o primeiro livro, obviamente ele está se referindo ao seu evangelho. Então ele diz que nesse seu primeiro livro, ele relata todas as coisas que Jesus, veja aí, começou. Não perca essa palavra, porque em algumas traduções para o português ela é omitida erradamente, porque ela aparece no original. Todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, se a sua versão não contém essa palavra, coloque essa palavra na sua versão, porque essa palavra é parte do texto original. Jesus, conforme relatado no primeiro livro de Lucas, o seu evangelho, ele registra nesse livro o que o Senhor Jesus começou a fazer e a ensinar. Por quê? Porque no seu segundo livro, ele irá registrar o que o Senhor Jesus continua fazendo e ensinando. Então, resumidamente, nós podemos chamar o Evangelho de Lucas de o livro, o registro do Senhor Jesus encarnado, ou os Atos, se quisermos. Podemos chamar o Evangelho de Lucas de os Atos do Senhor Jesus encarnado. E vamos chamar o livro de Atos, o segundo livro de Lucas, de Atos do Senhor Jesus glorificado. Os irmãos percebem que essa é a ideia do versículo 1. O Evangelho de Lucas, o seu primeiro livro, são os Atos do Senhor Jesus encarnado. E o seu segundo livro, os Atos do Senhor Jesus glorificado. Então, na verdade, nem mesmo poderíamos dizer que são os atos do Espírito Santo, porque o governo em todo o livro é o governo do Senhor Jesus ressuscitado. Ele é o foco nesse livro todo. E é claro que por causa do Espírito Santo derramado da parte do Senhor Jesus, o Espírito Santo que é Deus, derramado do Pai em nome do Filho, para habitar na igreja, como nosso Senhor disse lá nos capítulos 14 e 16 do Evangelho de João, que ele enviaria o Espírito da parte do Pai, no nome dele. Então esse Espírito traria para a igreja a realidade da presença do Senhor Jesus. Mas os irmãos verão, durante a nossa abordagem desse livro, que o senhorio de Cristo, ele governa todo o livro. Então, irmãos, vamos tomar desde o início essa importante nota, que você extrai de uma maneira tão já inicial, desta palavrazinha tão significativa, começou. Lucas não disse isso por acaso. Ele vai registrar então que o Senhor Jesus, esse Jesus que ele diz aqui no verso 1, continua, em primeiro lugar, a fazer e também a ensinar, pelo Espírito, especialmente através dos apóstolos. Por isso, nós temos aqui essa possibilidade não tão boa, mas uma possibilidade de se chamar esse livro de Atos dos Apóstolos. Talvez um título então melhor fosse Atos do Espírito Santo, mas o melhor ainda, Atos do Senhor Jesus glorificado. Porque são os atos do Senhor Jesus, pelo Espírito, por meio dos apóstolos principalmente, mas não só dos apóstolos, mas na verdade toda a igreja. Então, essa palavra começou, ela é muito importante já nesse primeiro versículo. Lucas vai dar continuidade aos atos do Senhor Jesus, conforme ele mesmo diz aí. Agora, irmãos, eu gostaria de primeiro, vamos usar toda essa reunião apenas para uma introdução. O encargo do meu coração com relação a esse livro é que nós vejamos, na verdade, duas coisas. Primeiro, aquilo que concerne a realidade da vida da igreja conforme registrada no livro de Atos. O que toca a realidade espiritual da vida da igreja. O que a igreja é, qual o caminhar da igreja, qual o mover da igreja, quais as características da igreja, qual a essência da igreja, qual a natureza da igreja, porque nós precisamos muito
perceber essa realidade espiritual através da palavra de Deus. Desesperadamente nós precisamos. Porque quanta coisa tem sido chamada de igreja, tem sido feita até mesmo em nome do Senhor Jesus, mas que não expressa a vida, o poder e a realidade espiritual que a igreja contém por ser quem ela é, corpo espiritual de Cristo. Então esse é o primeiro encargo, é nós vermos a vida, a glória, a natureza da igreja através de todo esse livro. Isso é amplamente registrado. Os irmãos vejam como o livro de Atos é singular em todo o Novo Testamento. Você já percebeu nesse aspecto? Nós temos 4 evangelhos, não temos? Os 4 evangelhos focam o Senhor Jesus encarnado, como aquelas 4 faces daqueles seres viventes. Não é isso? 4 evangelhos, o Senhor Jesus em 4 faces. Depois nós temos o livro de Atos. E depois nós temos todas as epístolas. Então o livro de Atos não é uma conexão entre os 4 evangelhos e todas as epístolas? Então, por natureza, ele é um livro extremamente singular. O que ele vai fazer? Ele vai fazer exatamente o que Lucas está dizendo aqui, no versículo 1. Ele vai mostrar que esse Senhor Jesus encarnado, 4 evangelhos para falar sobre ele foi crucificado, mas não só isso. Logo no início aí do livro, versículo 2, versículo 3, você já vê com muita clareza, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Como que os evangelhos terminam? Como os evangelhos terminam? Com a ressurreição. Alguns deles registrando a ascensão, não é? Do Senhor Jesus. Porque a finalidade dos evangelhos é falar do Senhor Jesus encarnado, até a sua morte na cruz e a sua ressurreição, e alguns registram a sua ascensão, como Lucas faz. Lucas mesmo, no seu primeiro livro, ele registra a ascensão do Senhor ali de Betânia. E o segundo livro? O segundo livro vai dizer que esse Senhor Jesus glorificado, ele continua agindo, atuando, se mostrando, fazendo e ensinando. Palavras que Lucas usou aí. Fazendo e ensinando. Aquilo que ele começou registrado nos evangelhos, ele continua no livro de Atos. Agora, através de quem? Da sua igreja. Então ele começou a fazer e a ensinar lá nos evangelhos. Ele continua fazendo e ensinando pelo Espírito na igreja. Então, meus irmãos, através dessa bonita palavra tão especialmente selecionada pelo Espírito de Deus, já no primeiro versículo do primeiro capítulo de Atos, começou, ela tem muito para nos falar, porque esse livro de 28 capítulos vai mostrar o que ele continua fazendo, continua ensinando, continua falando. Senhor Jesus mesmo, glorificado, esse mesmo que está entronizado, por que meios? Pelo seu Espírito derramado. É o assunto do capítulo 2 de Atos, Pentecostes. Esse é o meio de Deus, né? Esse é o executor de Deus, ele derramou o seu Espírito. Nós vamos ver isso em outras reuniões. Onde? Na igreja, que é o seu corpo. Então, pelo Espírito, através da igreja, o Senhor Jesus glorificado continua fazendo e ensinando. Está claro isso? Então, essa é a importância da palavra começou. O livro de Atos é uma continuidade daquilo que ele começou quando encarnado. Que maravilha, irmão. Porque o Senhor Jesus não faz isso através de entidade nenhuma. Ele não faz isso através de sociedade nenhuma. Ele só faz isso através daquela que é o seu próprio corpo. Essa foi a visão de Paulo lá no caminho de Damasco. Quando aquela luz o derruba no chão, ele pergunta: quem és tu, Senhor? E na resposta do Senhor ele tem toda a clareza desse entendimento que nós estamos procurando colocar aqui desde o início. Ele ouve aquela voz dizendo para ele assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Paulo estava tocando em quem? Não no próprio Senhor Jesus glorificado, aquele que está entronizado. Ele estava tocando nos seus discípulos. E quando se toca nos seus discípulos, se toca nele mesmo. Porque ele e os seus discípulos são um. Ele é cabeça do seu corpo, que é a igreja. E esse corpo é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Não é isso que diz Efésios? A igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Essa é a visão do livro de Atos. Cristo e a igreja.
Então, como nós falamos, nosso primeiro encargo é vermos esse mover da igreja, a glória da igreja, a natureza da igreja, a essência da igreja, as características da igreja, a vida da igreja. E, claro, observarmos esse governo do Senhor Jesus sobre todo esse mover da igreja, de tal forma que a igreja não tem lugar para conceitos humanos, para estruturação humana, para governo humano. Irmão, sabe por que essa monstruosidade, e quero usar essa palavra propositalmente, chamada de cristandade, tem caminhado tantas vezes de uma forma antagônica, quando não antagônica, no mínimo distante dos propósitos de Deus para com a igreja, que é o seu corpo? Porque assumiu uma autossuficiência, uma identidade própria. A igreja, nós somos a igreja. O que é a igreja? A igreja é um conjunto de preceitos, é um conjunto de doutrinas, não é? Qualquer entidade, qualquer instituição tem seu regulamento, não é assim? Então a igreja tem que ter o seu regulamento, não é isso? É isso que é pensado por muitos, mas isso não tem nada a ver com a igreja do Novo Testamento, mas é isso que é pensado e praticado. Então a igreja é uma instituição que tem um conjunto de preceitos. Ah, sim, preceitos bíblicos, não é? Às vezes não, mas na maioria, sim. Preceitos bíblicos, verdades bíblicas, ensinos bíblicos, práticas bíblicas. A igreja batiza, a igreja tem o partir do pão, ela batiza em nome do Senhor Jesus, que seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, segundo a convicção de cada um, não é? Mas ela realiza o batismo, ela parte o pão, ela abre a Bíblia, ela prega a palavra. Então ela tem seus preceitos, ela tem suas doutrinas, ela tem suas práticas, ela tem suas verdades. Agora, irmãos, vamos colocar isso de uma forma bem resumida, guarde para você. Nós nunca podemos extrair um conjunto de preceitos, um conjunto de doutrinas, um conjunto até mesmo de princípios da Bíblia, da palavra de Deus, e erguermos em algo que nós poderíamos chamar de cristianismo. Ou, se quisermos usar uma palavra melhor, igreja do Novo Testamento. Igreja do Novo Testamento. Nós não podemos recolher daqui desse livro preceitos, verdades, princípios mesmo, e erguermos alguma coisa e darmos o nome de cristianismo ou igreja do Novo Testamento, porque não funciona assim. Simplesmente não funciona assim. Tudo na realidade espiritual da igreja gira em torno de uma pessoa viva. Se essa pessoa viva não é uma pessoa com a qual aqueles que são seus se relacionam de forma viva, e se esse relacionamento não se traduz em discipulado, então não há realidade espiritual da igreja. Me permitam então repetir isso uma vez mais, para que fique gravado. Nós não temos autorização, não podemos retirar da palavra de Deus um conjunto de preceitos, de verdades, ensinos, nem mesmo de princípios, que são tão bons e tão importantes, princípios espirituais, e erguermos algo para chamarmos de igreja do Novo Testamento. Nós teríamos um tabernáculo sem a arca. Teríamos um tabernáculo sem a arca. Os preceitos estão ali, os ensinos estão ali, a ortodoxia está ali, as verdades estão ali, mas o essencial não está ali. E o essencial é a pessoa viva. Quando o Senhor fala sobre a sua igreja em tantos textos, um que nós temos citado muito entre nós, nessas semanas últimas, aquele texto de Coríntios, quando o Senhor diz assim: eu habitarei e andarei entre eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não é assim? Porque tudo deve girar em torno de uma pessoa viva. E essa pessoa viva deve governar tudo. Então não perca essa correlação. Tudo deve girar em torno dessa pessoa viva, porque ele é a nossa vida. E tudo deve ser governado por essa pessoa viva, porque ele é o cabeça da igreja. Então, vamos guardar essas duas palavras, vida e senhorio. Não há realidade espiritual da igreja sem essas duas verdades experienciais, vida e senhorio. Se Cristo não é a nossa vida, onde está a igreja? Quem somos nós? O que nós estamos fazendo juntos?
Se Cristo não é a nossa vida, não há realidade espiritual da igreja. Agora, há necessidade de algo mais do que Cristo ser a nossa vida. Há necessidade que Cristo seja praticamente, de modo prático, o nosso Senhor, Kyrios. Essa palavra é usada muitas vezes no livro de Atos. Aliás, é a própria essência da pregação apostólica. A esse Jesus que vós crucificastes, como que Pedro pregou? A primeira mensagem registrada no Pentecostes. Esteja absolutamente certa, toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez o quê? Kyrios, Senhor. Deus o fez Senhor e Cristo. Isso é o que Ele é. Então também não há realidade espiritual da igreja, se Ele não é Senhor. Isso, obviamente, vai tocar nossas vidas individuais, vai tocar nossas vidas familiares e vai tocar nossa vida corporativa. Não é? Irmãos, que tipo de governo, vamos ser bem práticos, que tipo de governos, um corpo de presbíteros, 2, 3, 4, 10 que sejam, podem exercer no meio do corpo de Cristo, se eles próprios não compreendem e não estão debaixo do governo da cabeça? Que tipo de governo? É governo humano. A ideia deles, é o que eles acham melhor. Agora é isso, agora não é isso, agora é mais isso, agora não é aquilo. Não é? Se a igreja não tem a realidade espiritual do encabeçamento de Cristo, especialmente através daqueles anciãos na vida da igreja, mas não só deles, porque a igreja não se compõe de 3, 4 anciãos, a igreja é o corpo de Cristo, somos todos nós. Então, se não há realidade espiritual do encabeçamento de Cristo sobre as nossas vidas, nós também não temos a realidade espiritual da igreja. Não é claro isso? Porque a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor. Paulo escreve a Colossenses e diz assim que ninguém se faça árbitro contra vós, pretextando humildade, olha quanta coisa, e culto dos anjos, e inchado na sua mente carnal, sem motivo de reter, não retendo a cabeça, da qual todo o corpo bem vinculado cresce o crescimento que procede de Deus. Não retendo a cabeça, da qual todo o corpo cresce. Então não apenas vida, mas vida e senhorio. Não perca agora esses dois conceitos, porque eles também vão governar o livro de Atos todos. Você não vai ver Paulo, por exemplo, e Barnabé, Saulo e Barnabé, em Atos capítulo 13, entendendo que eles deveriam sair de Antioquia, a localidade onde eles se reuniam e eram ali profetas e mestres. Eles deveriam sair e fazer uma visita em diversas cidades para pregar o Evangelho. Não é isso que nós vemos. Nós vemos lá 5 irmãos que compunham aquele corpo profético e ministerial da igreja de Antioquia, profetas e mestres, como diz em Atos 13. Lá se diz que eles estavam jejuando e orando, e alguém falou alguma coisa, e esse alguém é o Espírito Santo. E diz lá, e disse o Espírito Santo: separai-me agora, não antes nem depois, separai-me agora a Barnabé e a Saulo, para a obra a que eu os tenho chamado. O Senhor já estava preparando esses 2 vasos, Saulo e Barnabé, preparando, para que naquele momento eles fossem então enviados, aquela comissão fosse liberada, mas eles tiveram que ouvir o Espírito Santo. Paulo não podia olhar para ele e dizer, mas quanto tempo? Desde que eu tive aquela visão do Senhor na estrada de Damasco, já se vão 11 longos anos. E sabe que esse era o tempo? 11 longos anos. Paulo podia pensar, 11 anos, que ele me apareceu lá em Damasco, o Senhor, aquela luz, aquela visão do céu, eu tenho tanta clareza do propósito de Deus, por que eu estou fazendo parado há 11 anos? Impressionante, né, irmãos? Mas 11 anos depois, foi que Paulo saiu para a primeira viagem missionária. Porque o Senhor não tem empregados. O Senhor vai moldando, falando, revelando, formando Cristo. Quando ele escreve aos Gálatas, ele disse assim: aprove a Deus revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Como que Paulo poderia pregar antes dos 11 anos? Não podia, porque Cristo não estava revelado nele. Primeiro, Cristo precisava ser revelado nele, não apenas a ele, mas nele, para que então ele pregasse aos gentios. É o que ele fala em Gálatas, capítulo 1.
Então, irmãos, o tempo de Deus é governo de Deus. Separai-me agora, Barnabé e Saulo. Então, essa linha é evidente em todo o livro de Atos, nós não podemos perdê-la, né? Então, nós vamos voltar aqui a uma equação que nós temos compartilhado durante outras ocasiões aí, tão significativa na nossa experiência cristã. Nós não fomos chamados por Deus apenas para termos a vida de Deus. Nós fomos chamados por Deus para termos a sua vida. Ele nos deu sua vida, Cristo é a nossa vida, e essa vida ser disciplinada ou discipulada, porque vida que passa por discipulado é igual a caráter, e sem caráter não há ministério. Esse é o problema de tantos que se arrogam servos de Deus, mas sem caráter. Vida sem disciplina, vida sem jugo, vida sem aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Vida sem caráter, porque vida sem discipulado. Vida mais discipulado igual a caráter. Então Paulo fica 11 anos aguardando esse tempo de Deus, esse chamado de Deus. Então, irmão, essas duas verdades, elas são como uma dupla linha que vai percorrer o livro de Atos todo. Tudo gira em torno da vida. Nós vamos ler alguns textos na próxima reunião, em especial. Nós vamos ler vários textos, vários versículos de diversos capítulos para traçarmos a linha. Nós vamos do capítulo 1 até o 28. Eu quero mostrar para os irmãos, isso não hoje, na reunião seguinte, a linha do governo dessa pessoa viva. Os irmãos vão ver que a pessoa viva do Senhor Jesus governa o livro de Atos, governa o mover da igreja, governa a natureza, a vida da igreja, todo o capítulo. Nós vamos fazer isso na próxima reunião. Hoje nós vamos ficar com essa ideia geral, guardarmos esses princípios. Então nada pode ser tirado nem de Atos e nem de lugar nenhum. Estabelecer então aquela organização e dizemos, é assim que funciona a igreja do Novo Testamento. As doutrinas da igreja do Novo Testamento são essas. As práticas da igreja do Novo Testamento são essas. A visão da igreja do Novo Testamento é essa. É claro que a visão, as práticas, as doutrinas da igreja do Novo Testamento são fundamentais. Atos 2,42 diz que os irmãos perseveravam, como? Na doutrina dos apóstolos. É importante ou não é? Claro que é. E no partir do pão, e nas orações, e etc. Em cada alma havia temor, e etc. Um dos quadros maravilhosos de Atos descrevendo a história da igreja, a vida da igreja. E começa pela perseverança na doutrina dos apóstolos. Agora, irmão, o que nós vamos ver com muita clareza é que não há doutrina dos apóstolos, não há realidade nenhuma, em coisa nenhuma, nem no partir do pão, nem nas orações, se a pessoa viva não é centro, se ela não governa tudo. E é isso que nós vamos ver que acontece no livro de Atos. Tudo é governado por essa pessoa viva e pelo relacionamento daqueles que pertencem a ele ou a ela, a essa pessoa, com ela, com o nosso Senhor Jesus glorificado. Se não há esse relacionamento vital, não pode haver realidade espiritual da vida da igreja. Pode haver culto de quarta-feira, culto de domingo, de manhã, de noite, reuniões, pode haver tudo, mas não há realidade espiritual da vida da igreja. Porque não há altar pessoal, realidade espiritual pessoal. Ele é meu, eu sou dele. Né? Vida. Segundo lugar, governo. Não basta nós professarmos que Cristo é a nossa vida. A nossa confissão fundamental é Jesus Cristo é o Senhor. Essa não é a confissão da igreja do Novo Testamento? Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito. Mas ninguém que fala pelo Espírito diz que Jesus é reprovado. Porque o Espírito de Deus confessa, Jesus Cristo é o Senhor. Confissão que toda língua no céu, na terra e debaixo da terra fará naquele dia. A igreja tem o privilégio de confessar isso já, agora. Mas que confissão é essa? Que só parte da boca, mas não tem uma realidade real, não é? Prática no coração. Não é verdade. Ela não tem substância. Então, vida mais senhorio, vida mais discipulado é igual a caráter. Então, essas duas linhas nós vamos ver durante todo o livro de Atos. Por que a igreja testemunhava de uma forma tão maravilhosa como testemunhava? Por causa dessas duas verdades. Irmão, a primeira oração registrada no livro de Atos, a primeira oração coletiva, você sabe onde está? Atos capítulo 4.
Você já percebeu quais são as primeiras palavras da oração da igreja no livro de Atos? Você quer ver? Atos capítulo 4. Abra lá, por favor. Versículo 24. É o primeiro registro. Não significa a primeira vez que a igreja ora, é óbvio. Mas o primeiro registro da oração da igreja coletiva é em Atos. Atos 4, 24. Ouvindo isto, primeiro, unânimes, oração corporativa. Unânimes. Os irmãos tinham um foco muito claro. Quando eles oravam, não era um vértice para cá, outro vértice para cá, outra coisa para lá, outra coisa para cá. Unânimes. Era uma visão, era um foco, era uma alma, era uma mente. Por quê? Porque tudo girava em torno de uma pessoa viva. Não é? Então eles, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, que coisa impressionante. Primeiro registro da primeira oração coletiva da igreja. Quais são as primeiras palavras desse povo? Esses redimidos do Senhor, irmãos primitivos, tu o quê? Soberano Senhor. Que coisa, hein? Que confissão. Tu, soberano Senhor. E sabe que tipo de igreja orava assim? Uma igreja contra o ungido de Deus, o crucificaram, e fizeram tudo, no verso 28, que dentro dos decretos, dos conselhos de Deus, estava predeterminado, não é? Versículo 28. Então eles não estão pedindo para que a perseguição cesse, não estão pedindo para que o diabo seja repreendido. Eles estão focando a oração no soberano Senhor, dizendo, Senhor, o que te pedimos é que o Senhor conceda o quê? Graça, poder, para que os que são seus deem um testemunho vivo de quem o Senhor é. Olha que eles terminam a oração exatamente assim. Agora, Senhor, verso 29, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Isso não necessariamente teria que acontecer, é claro. Isso é apenas um sinal exterior. Mas sabe por que aconteceu? O Espírito de Deus quis assim, de alguma maneira testemunhar o seu contentamento com aqueles irmãos que estavam tão afinados com o propósito de Deus. Não estavam pedindo livramento de tribulações, estavam pedindo graça e poder para anunciarem com intrepidez a palavra, não é? Então, diz o verso 31, todos ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo já habitava na igreja, capítulo 2 do livro de Atos, Pentecostes, já habitava, agora ele se manifestou novamente, plenificando novamente aquelas vidas nas quais ele já habitava. E é isso que o Senhor deseja fazer vez após vez nas nossas vidas. Por isso lá em Efésios 5,18 diz assim, estejai sendo constantemente cheios do Espírito. É o verbo conjugado no original grego, lá daquele texto de Efésios 5,18. A nossa versão diz enchei-vos do Espírito. No original é estejais sendo continuamente cheios. Foi o que aconteceu aqui em Atos 4,31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo não foi dado para barulho nem para confusão. Ele foi dado para que a intrepidez com relação ao testemunho do Senhor Jesus seja uma realidade. Não é? Então que maravilha, irmãos, acompanharmos a realidade espiritual da igreja nesse livro de Atos. Quanta coisa tirada daqui e erguida, como estou aqui repetindo pela terceira vez, erguida, como se isso pudesse ser feito e chamado simplesmente de igreja do Novo Testamento. Isso é um bezerro de ouro, não é um candeeiro. O bezerro de ouro é que é feito assim, numa forma. Se você ler lá como Arão fez aquele bezerro, você vai ver que ele foi fundido. É um bezerro fundido, foi feito em forma. Era de ouro também, imitação, podemos dizer, da obra de Deus, mas não tinha realidade espiritual nenhuma, era uma idolatria, não é? Isso tem sido a cristandade de modo geral, mas a igreja é tipificada no Velho Testamento não pelo bezerro de ouro, mas sim pelo candeeiro. Candeeiro era de ouro também, mas como que o candeeiro era feito? Molde? Tinha algum molde? Era instantâneo? Era fundido? Não.
Era um talento de ouro esculpido com cinzel e martelo, batido, batido, batido. Isso fala da obra transformadora do Espírito Santo, talhando, formando o caráter de Cristo nas nossas vidas. Nós somos como uma barra de ouro, lisa, não é? Nós somos ouro, sim. Ouro fala da vida, natureza e glória de Deus. Nós somos ouro? Somos, porque nós nascemos de Deus, não é? Ouro fala da vida de Deus, além da glória de Deus. Mas será que nós somos uma barra de ouro? Ou será que nós somos um candeeiro de ouro? Tem muita diferença entre a barra de ouro e o candeeiro de ouro. Os dois são ouro, mas um é ouro bruto. Tem realidade, mas é bruto. O outro é um candeeiro. O óleo pode ser colocado nele, não na barra, mas no candeeiro, né? O óleo pode ser colocado nele e o fogo pode ser colocado nele. Candeeiro, testemunho. Então, irmão, o que o livro de Atos vai nos mostrar é como o Senhor talhou, não é? Esse testemunho dele na vida da igreja, de forma que esse candeeiro era tão nítido em tantas localidades que são aqui descritas então nesse livro. Testemunho tão claro, tão vívido da presença de Deus, da vida e do governo do Senhor Jesus na vida daqueles irmãos. Então não vamos perder essas duas ideias, elas são fundamentais. Irmãos, elas não são conceitos. Nós precisamos ir aos pés do Senhor e orarmos sobre isso. Senhor, pela Tua graça, eu já possuo Tua vida? O Espírito do Senhor habita em mim? Quando eu oro a Ti, eu oro meu Pai, o Espírito de Deus, que testifica com o meu Espírito, que eu sou filho de Deus, como diz a palavra. Ele clama, Abba, Pai. Nós já temos vida, mas carecemos de algo mais. Nós já temos discipulado. A nossa confissão Senhor, ela é apenas de boca? Ou o Senhor é aquele que tem tido, depositado aos seus pés, todos os nossos caminhos, todos os nossos desejos, todos os nossos planos, tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que fazemos ou queremos fazer? É aquele que rege, é aquele no qual nós estamos conectados em todo o tempo. Senhor, isso agrada a Ti, Senhor, isso não agrada a Ti. Senhor, isso é Teu, isso não é Teu. Isso é senhorio. Se isso é uma realidade nas nossas vidas, nós temos testemunho. Irmão, sabe qual é o resultado da igreja que se reúne assim? Você está vendo aí, em Atos capítulo 4. Esse é o resultado. Todos ficam cheios do Espírito Santo, porque é para isso que o Senhor estabeleceu a igreja. Quando a igreja que é habitada pela sua vida tem a realidade do seu senhorio, todos são plenos do Espírito Santo. O testemunho de Deus pode ser tocado de nós. Quando nós andamos por essa cidade, Cristo está se movendo por essa cidade. Quando as pessoas conversam conosco, elas podem sentir o frescor de Cristo. Quando as pessoas veem nossas vidas, elas podem ver Cristo, em maior ou menor grau. Claro, nós estamos num processo ascendente, crescente, não é? Mas a questão é, estamos no processo? Estamos avançando? Cristo tem sido talhado, forjado cada vez mais profundamente em nós? Nós já estamos nessa cidade há 22 anos. Cristo tem sido forjado em nós? Quantos anos mais nós necessitaremos para que nós tenhamos um testemunho mais vigoroso, mais pleno? Se não temos, por que não temos? Nós já temos vida? Creio que a grande maioria de nós sim. Então o que será que falta a nós? Discipulado, disciplina, levarmos Deus a sério, amarmos a Sua palavra, obedecermos a Sua palavra, respondermos ao que Ele tem nos falado, porque vida sem disciplina não revela caráter e não há testemunho, não é? É barra de ouro, não é candeeiro. Guarde isso, há muita diferença. Então, vamos voltar um pouquinho nesse contexto do livro de Atos. Nós lemos alguns versículos no primeiro capítulo e no último capítulo. Eu queria procurar mostrar para os irmãos 3 colocações, 3 frases ou palavras aqui muito interessantes, que dominam o livro todo, porque estão no seu início e estão no seu final. Vejam só que na mesma ordem, o nome de Jesus, o nome do Espírito Santo e a frase, o reino de Deus, essas 3 verdades, elas aparecem na abertura e no fechamento do livro, porque são os assuntos do livro de Atos.
Observe que no capítulo 1, então, no versículo 1, diz assim: todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, conforme já falamos, no livro de Atos, os atos do Senhor Jesus glorificado, Lucas vai continuar registrando o que ele agora, glorificado, está fazendo. Aquele que encarnado estava fazendo lá, como registrado no primeiro livro dele, não é? Então, Jesus é o primeiro foco. Marque aí. Olha o verso 2. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio de quem? Do Espírito Santo. Jesus deu mandamentos pelo Espírito Santo, porque o Espírito flui dele, né? E o versículo 3, a estes, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias e falando das coisas concernentes a quê? Ao reino de Deus. Então vamos selecionar agora essas três verdades aí, essas três palavras: Jesus, Espírito Santo e reino de Deus. Quais são os assuntos do livro de Atos? São esses: Jesus, o Espírito Santo e o reino de Deus. Por isso ele vai falar tanto da igreja, do testemunho da igreja, da essência, a vida, a natureza, a glória da igreja, porque esse é o reino de Deus expresso na terra. Por que em João 3, o Senhor conversando com Nicodemos, ele falou assim: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, e quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O Salmo 90, se não me engano, diz que o reino de Deus é de eternidade a eternidade. O reino de Deus não tem fim, porque o reino de Deus é o que ele é, não é? Está ligado à sua própria pessoa, ele é o rei, então ele é de eternidade a eternidade. O reino de Deus é eterno, não tem princípio e não tem fim. Agora, o reino de Deus é expressado na terra pelo corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. Onde está o reino de Deus hoje? É claro que ele é de eternidade a eternidade, ele está nos céus. O Senhor nos ensinou a orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus, porque os céus governam. Então o que é o reino de Deus? Segundo essa oração de Mateus capítulo 6, ensinada pelo Senhor, é a esfera onde a vontade de Deus é realizada. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Esse é o reino de Deus, assim na terra como ela é feita no céu. Então, voltando ao que nós estávamos equacionando, se a igreja que tem a vida de Deus, ela não vive debaixo do senhorio do Senhor Jesus, ela não tem a realidade espiritual do reino de Deus, porque a vontade de Deus não está sendo realizada naquelas vidas, mesmo que pertençam ao Senhor. Então a questão para nós é essa: a nossa vida tem respondido à vontade de Deus? Nós temos amado a vontade de Deus? Nós temos obedecido à vontade de Deus? Nós temos reconhecido a vontade de Deus no nosso viver em todas as esferas: relacional, conjugal, pais e filhos, irmãos com irmãos, relacionamento no trabalho, uns com os outros, relacionamento com os que não pertencem ao Senhor, os incrédulos. Nós temos feito a vontade de Deus, nós temos agradado a Deus, nós temos obedecido a Deus, nós temos honrado a Deus. Essa é a esfera do reino de Deus. Então os irmãos observem que isso vai governar o livro de Atos. Quando o Senhor Jesus, olha aí o verso 3 de novo, ele se apresentou ressurreto, vivo, com muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, ele gastou 40 dias, e 40 na Bíblia significa um período de provas e de testes, sempre, 40. Moisés ficou 40 dias no monte, Jesus ficou 40 dias no deserto, não é? Então durante 40 dias, o que o Senhor Jesus fez, irmão? Preste atenção, qual a ocupação dele? 40 dias ressuscitado, aparecendo 10 vezes aos discípulos em diversas situações. Qual o assunto dele? Reino de Deus, reino de Deus. Isso inclui a igreja, Obviamente não se limita à igreja, porque o reino de Deus é de eternidade a eternidade. O reino de Deus inclui até as atividades do diabo, porque o diabo não é um ser autônomo, não é? Não é um ser autônomo, é um ser criado, então ele está debaixo da soberania de Deus. Mas o reino de Deus na sua esfera de expressão está então condicionada à expressão da vida da igreja.
Por isso o Senhor falou que quem não nasceu de novo não pode entrar no reino. Ele não falou que quem não nasceu de novo não pode entrar na igreja. Ele não falou que quem não nascer de novo não pode ver a igreja. Mas ele falou entrar no reino e ver o reino. Porque hoje a realidade espiritual do reino e da igreja estão juntos. A igreja está no reino e o reino está na igreja. Então ele se apresentou 40 dias em comunhão com aqueles discípulos, irmãos e irmãs, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus, o Espírito Santo, o reino de Deus. São os assuntos governantes do livro de Atos. Depois, abra no texto que nós lemos, o último capítulo, Atos 28. Você observou lá quando nós lemos? Olha o que diz o verso 23. Paulo já estava em Roma. O livro de Atos começa em Jerusalém e termina em Roma. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus falou assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não é assim? Em Atos 1:8. E sereis as minhas testemunhas, ou meus mártires. Onde? Os irmãos se lembram? Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até... Sabe qual eram os confins da terra? Roma. Então o livro de Atos começa em Jerusalém e termina em Roma. Porque a igreja foi testemunha em Jerusalém, onde o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, e terminou seu testemunho em Roma, com o apóstolo Paulo. Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, você vai ver Samaria em Atos 8, Filipe foi o primeiro a pregar em Samaria, depois Pedro e João vão para lá, Atos 8, então Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e os confins da terra. Então o livro de Atos não podia terminar em outro lugar, termina em Roma, com Paulo. Então, no verso 23 diz que Paulo foi convocado lá em Roma por alguns judeus, né, para dar um testemunho sobre o que ele pregava. E lá diz então, no verso 23, parte final, que Paulo fez uma exposição em testemunho do quê? Do reino de Deus. Procurando persuadi-los a respeito do quê? De Jesus. Irmão, você percebe que essas duas coisas são uma só? Você podia falar, mas Paulo está fazendo uma exposição para testemunhar. Qual é o assunto dele? Do reino de Deus. E depois diz que ele está procurando persuadi-los a respeito de Jesus. Mas o que Paulo prega, afinal de contas? Prega Jesus ou prega o reino de Deus? Irmão, é exatamente a mesma coisa. Porque não há reino sem a realidade espiritual da presença, da vida e do governo da pessoa do rei. Foi o que nós falamos no início. É a pessoa viva que governa tudo. Um reino sem rei é um reino desertado. Não é? Então, quando Paulo deu testemunho do reino de Deus, ele teria que falar do rei desse reino. Por que esse reino é reino? Porque esse rei é rei. Qual é o caráter deste reino? É o caráter deste rei. Mateus 5. Bem-aventurados humildes de espírito. Olha o que é o reino. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. E o Senhor Jesus disse assim: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ele é manso e ele é humilde. O rei é manso e o rei é humilde. Aqueles que aprendem dele, aqueles que estão no reino, são bem-aventurados, porque são humildes de espírito e são mansos. Assim como seu rei é manso e humilde. Então, irmãos, que ideia é essa nossa de separarmos o rei do seu reino? Que ideia é essa acharmos que a igreja pode funcionar sem o rei? Que ideia é essa acharmos que a nossa vida pode ser de alguma maneira desconectada da dele? Que ideia é essa de acharmos que podemos tirar doutrinas, por melhores que sejam, princípios, como nós falamos, mais maravilhosos, porque são de Deus, não é? Palavra de Deus. Tirarmos princípios, as verdades, as doutrinas e erguermos alguma coisa e darmos o nome de Igreja do Novo Testamento. Cristianismo, não é? Se a pessoa viva não está presente, relacionando de forma vívida com aqueles que pertencem a ele, se assenhoreando deles, governando, regendo a vida deles, não há reino nenhum. Há um conjunto de preceitos, conjunto de princípios maravilhosos, mas vazios, sem realidade. É isso que nós vemos, acho que estou repetindo isso a quarta vez. É isso que nós vamos ver por todo o livro de Atos. Irmãos, isso é muito importante. Vamos nos arrepender diante do Senhor. Vamos voltar para Ele e dizer: Senhor, eu tenho te conhecido há tantos anos. Senhor, eu tenho caminhado contigo há tantos anos. O Senhor tem falado tanto ao meu coração, mais do que isso. O
O Senhor depositou no meu coração tua vida. Pedro diz assim: vós os tornastes coparticipantes da vida divina. Essa é a nossa herança, nós já temos, se nós cremos no Senhor Jesus, se nós somos batizados em nome do Senhor Jesus, não é? Então nós temos a vida do Senhor Jesus. O que é que nós precisamos? Disciplina, discipulado, para que o caráter de Cristo seja evidenciado de nós, né? Vida mais senhorio é igual a testemunho. Barra de ouro, candeeiro de ouro, muita diferença, embora os dois sejam ouro, né? Então a maravilha do testemunho do livro de Atos é porque o senhorio de Cristo rege essas vidas. Ele compartilhou a vida dele com aqueles que não tinham vida e agora ele rege a vida deles. A tal ponto, há textos tão impressionantes, nós vamos ver na próxima reunião, um a um, seguindo uma linha. O apóstolo Paulo estava perseguido em uma das ocasiões, tantas ocasiões ele foi perseguido por causa dessa palavra e desse testemunho. Em uma das ocasiões, irmãos, o Senhor Jesus se coloca ao lado dele e diz assim para ele, apenas uma frase. A primeira palavra que o Senhor Jesus diz a ele: coragem. Coragem, Paulo. Porque é para isso mesmo eu te constituí. Eles tinham ouvido essa voz lá na estrada de Damasco, para ser uma testemunha minha entre gentios. Então Paulo estava ali afligido, ele apelou para César, ele estava indo para Roma, tinha dado seu testemunho diante do rei Agripa, de certa maneira poderia estar um tanto quanto desanimado, né? O rei chegou a ponto de dizer assim: olha, na minha opinião, se Paulo não tivesse apelado para César, ele poderia ser até solto, porque o que tem contra ele? Não tem nada contra ele, mas ele já tinha apelado a César, e ele era um cidadão romano, então ele tinha que ir para César, né? Ele apelou por esse direito. Então, quem sabe ele estivesse um tanto desencorajado. O Senhor Jesus se manifesta a ele particularmente, ele diz assim: coragem, porque assim como você deu testemunho de mim até agora, a ti cumpre fazer o mesmo em Roma. Ele está dizendo: Paulo, sabe o que aconteceu? Você não errou quando apelou para César, não. Não foi um impulso do teu coração, não. Eu estou governando isso. Você vai para Roma mesmo, e lá você vai testemunhar do meu nome. E quando você lê o final do livro de Atos, que maravilha, irmão. Você imagina esse homem, Paulo, alugou uma casa. Ele tinha essa permissão porque era um cidadão romano, outros não teriam. Então ele alugou uma casa, mas ele ficava acorrentado a guardas romanos que se revezavam para cuidar dele. Ficava aprisionado ali naquela casa. E os irmãos imaginem quantos tiveram a oportunidade de receber o Senhor Jesus através da vida de Paulo. Quando ele escreve aos Filipenses, ele escreve uma saudação dizendo assim: os da casa de César vos saúdam. Os da casa de César. Muitos lá da casa de César tinham se convertido ao Senhor Jesus por causa dessa testemunha que estava aprisionada lá em Roma, Paulo. Então essa é a realidade espiritual da vida da igreja debaixo do governo do Senhor Jesus. Esse é o corpo espiritual de Cristo. Não é um sistema, não é uma organização. Mesmo que contendo aí os mais maravilhosos preceitos ou princípios, é muito mais do que isso. É um relacionamento vital com uma pessoa então viva, o Senhor Jesus, que habita na vida dos que são seus e que rege essas vidas, porque essas vidas olharam para Ele e desejaram isso. Senhor, não quero mais viver para mim mesmo. O Senhor me comprou. Fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Paulo escreve isso aos Coríntios, né? Esse é o entendimento da igreja na sua realidade espiritual. Então, o livro de Atos vai terminar, vamos ver isso para a gente encerrar por hoje, da mesma